Antes de começarmos esta palavra urgente do Senhor, se você sente um mover no seu espírito de que esta mensagem é para você hoje, eu quero que você digite: "Estou pronto", nos comentários agora mesmo. Aproveite e clique no botão de inscrever-se, porque eu lhe prometo, o que Deus está prestes a revelar é algo que você não pode se dar ao luxo de perder. E se eu lhe dissesse que a pessoa mais perigosa em sua vida não é algum inimigo distante, mas alguém em quem você confia, alguém que você voluntariamente acolheu em sua casa, em sua intimidade, no próprio santuário dos seus pensamentos. Eu quero que você pare por um instante e olhe ao seu redor, não com seus olhos físicos, mas com seus olhos espirituais. Quem são as pessoas que você tem permitido sentar-se à sua mesa, ouvir seus desabafos mais profundos, falar na vida dos seus filhos, com suas palavras, opiniões e conselhos? É uma pergunta que nos faz refletir, porque talvez você nunca tenha percebido que nem toda amizade é uma bênção de Deus. Na verdade, algumas são instrumentos de ruína silenciosa, meticulosamente enviadas para sabotar sua fé, contaminar sua paz, adoecer sua alma e atrasar os planos divinos de Deus para a sua vida. Esta mensagem, portanto, não é meramente uma sugestão, é um alerta espiritual urgente. O Espírito Santo está soando um alarme, chamando você para abrir os olhos para as conexões que você tem alimentado. Há laços que precisam ser cortados. Há pessoas que estão roubando a sua comunhão com o Pai, e você nem sequer notou o roubo. Veja bem, algumas amizades parecem boas, até mesmo benéficas, na superfície, mas são secretamente portais para o infortúnio entrar em sua casa. E se você não discernir este perigo oculto agora, será forçado a colher amanhã o que o inimigo foi autorizado a semear hoje. É precisamente por isso que a palavra de Deus é tão clara sobre este assunto. Ela não mede palavras. Provérbios, capítulo 13, versículo 20, traz uma sentença assustadoramente direta. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Não é uma possibilidade, é uma promessa de consequência. Você precisa entender que algumas pessoas não foram enviadas para a sua vida pelo céu. Elas foram designadas para te derrubar, para confundir sua mente, e é para apagar o fogo da sua fé. Então, enquanto o Senhor fala, hoje nós vamos desmascarar essas conexões perigosas. Nós vamos expor os tipos de amizades contra as quais o Espírito Santo está te alertando, começando com aquela que muitas vezes parece a mais inofensiva: amizade do insensato espiritual. Há amizades que parecem boas, mas estão trazendo infortúnios para sua casa. E se você não discernir, agora vai colher amanhã o que o inimigo semeou hoje. Que o Senhor fale com você enquanto esta palavra for pregada. A amizade do insensato espiritual, aquele que vive sem temor de Deus, é perigosa. A palavra de Deus é clara. Em Provérbios 13, verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E você precisa entender que há pessoas que não foram enviadas por Deus para a sua vida. Foram enviadas para te derrubar, confundir sua mente e esfriar sua fé. O primeiro tipo de amizade que o Espírito Santo está te alertando hoje é a amizade com o insensato espiritual. É aquela pessoa
que pode até parecer boa aos olhos humanos, mas vive sem temor algum de Deus. Ela despreza a santidade, ri das coisas eternas, fala da Bíblia como quem comenta uma piada e trata a presença de Deus com indiferença. E você, por ingenuidade, ou por carência, ou por comodismo, foi abrindo espaço, foi ouvindo conselhos, foi se aproximando, sem perceber que estava se expondo ao veneno silencioso da insensatez. Esse tipo de pessoa não precisa te atacar diretamente. Basta estar ao seu lado. Basta conviver com você. Basta influenciar suas conversas, suas opiniões, suas reações. Um insensato espiritual não teme a Deus, não respeita os princípios eternos e vive normalizando o que Deus abomina. Aos poucos, sua presença contamina o ambiente. Suas palavras criam raízes de dúvida. Sua maneira de viver sem compromisso com o Senhor começa a parecer aceitável. E quando você percebe a sua própria fé, já não arde como antes. Você já não ora como antes, já não tem o mesmo zelo. O insensato espiritual não te obriga a pecar. Ele te enfraquece até o pecado parecer leve. Foi isso que aconteceu com a esposa de Ló. Ela vivia em Sodoma, uma cidade afogada no pecado, na impureza, na corrupção moral, no desprezo total pela justiça de Deus. E mesmo tendo convivido com Ló, homem justo, mesmo tendo recebido o aviso dos anjos, mesmo tendo visto com os próprios olhos a misericórdia de Deus, ao ser retirada da cidade, o coração dela continuava cheio da influência daqueles que zombavam da santidade. O corpo dela saiu de Sodoma, mas Sodoma ainda morava na alma dela, e o resultado foi morte. Ela olhou para trás e ali ficou. Virou uma estátua de sal imóvel, morta, presa ao passado, condenada pelo peso das más companhias que ela não soube discernir a tempo. E você, quantos Sodomas você tem tolerado perto de você? Quantas conversas com insensatos você tem escutado calado? Quantas piadas contra a fé você aceitou para não parecer exagerado? Quantas vezes você foi omisso diante de zombarias contra a igreja, contra a Bíblia, contra a pureza, só para manter a amizade? O Espírito Santo está dizendo: isso tem custado caro. A sua comunhão está sendo afetada. O ambiente da sua casa está mais pesado. Seu espírito está mais confuso. Seu discernimento mais apagado. Porque o insensato espiritual, por mais que pareça divertido, é um destruidor da fé alheia. Ele não teme, ele não respeita e ele não se arrepende. E sabe qual é o maior perigo? É que com o tempo, você começa a achar que ele é só diferente, que ele só tem outra visão, que ele apenas não gosta de fanatismos. Mas a verdade é que ele é um instrumento de esfriamento espiritual, um canal de incredulidade, uma ponte para o conformismo com o mundo. Antes de começarmos, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem. E a Bíblia é direta. Em Provérbios 13, verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso não é uma opinião, é uma sentença, é uma advertência. E quem ignora isso, paga o preço depois. Alguns estão colhendo infortúnios no casamento, nos filhos, nas finanças e não entendem por quê. Mas a resposta está nas portas que você abriu, nas pessoas que você permitiu entrar, nos conselhos que você escutou, nas conversas que você tolerou. Deus está dizendo hoje:
Chegou a hora de cortar esses laços, de se afastar com sabedoria, de se posicionar com firmeza, de parar de alimentar vínculos que te afastam de mim. Lembre-se, a Bíblia não nos chama a odiar ninguém, mas nos chama a ser santos, a viver separados, a proteger nossa fé como um tesouro. Se alguém não teme a Deus, essa pessoa não pode ocupar lugar de influência em sua vida. Ame com oração, mas não caminhe junto. A esposa de Ló teve todas as chances, mas escolheu olhar para trás. E muitos hoje estão parados espiritualmente porque estão olhando demais para amizades que não edificam. Deus está te chamando de volta, está te chamando para a separação, para a consagração, para a santidade. Você não pode caminhar com o insensato e esperar a bênção. Você não pode andar com zombadores e pedir o favor divino. Ou você rompe, ou você afunda junto. E se você pensa, mas eu tenho medo de ficar sozinho, Deus é mais fiel do que qualquer amigo. E quando você abre mão de algo por amor a Ele, Ele honra, Ele recompensa, Ele envia pessoas novas com fé, com temor, com compromisso verdadeiro. Hoje o Senhor está te dando discernimento, está revelando nomes, rostos, conversas. Ele está te dando sabedoria. Não endureça o coração. Não ignore o alerta. Lembre-se, a queda de muitos começa com uma amizade errada. Sansão caiu por causa de Dalila. Salomão tropeçou por causa das mulheres pagãs. E a esposa de Ló foi destruída por não conseguir se desligar do mundo que a cercava. Não subestime o poder de uma companhia. É tempo de decidir com quem você vai continuar. É tempo de fechar a porta para quem só traz frieza, desordem e dúvida. É tempo de olhar para a frente com firmeza, com zelo, com reverência. O Senhor está te preparando para coisas maiores, mas você não pode levar todo mundo junto. Alguns precisarão ficar e você precisa ter coragem de deixar para trás aqueles que zombam da presença de Deus antes que a presença de Deus se afaste de você. Não espere o prejuízo chegar. Não espere a frieza tomar conta da sua casa. O Espírito Santo está te confrontando agora porque ele ainda quer te usar, te levantar e te restaurar. Mas essa restauração começa com uma separação. Escolha hoje com quem você anda e Deus vai mostrar até onde ele pode te levar. Amizade do enganador simpático. E há um tipo de amizade que é ainda mais perigosa porque parece inofensiva. É a amizade do enganador simpático. Essa pessoa não chega como inimiga. Ela chega sorrindo. Ela te ouve e te apoia. Diz as palavras certas, se mostra presente, mas por trás espalha veneno com as palavras. Ela semeia contendas de forma sutil, não ataca de frente. Ela insinua, ela planta dúvida, ela provoca rupturas. E você, achando que está lidando com um verdadeiro amigo, está se conectando com alguém que se alimenta do caos que ele mesmo provoca. A Bíblia não mascara esse tipo de pessoa. Em Provérbios 16, verso 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Esse tipo de amizade destrói lentamente. Não é como uma tempestade que derruba a casa de uma vez. É como uma infiltração silenciosa, que começa com pequenas rachaduras, pequenas críticas, pequenas comparações. E quando você percebe, o ambiente já está pesado, os relacionamentos estão partidos, a confiança foi embora. Essa pessoa vive de crítica velada, de conversas duplas, de alimentar desconfianças. E o pior
ela sempre se coloca como a vítima, como a conselheira, como a que só está dizendo para te ajudar. Mas o que ela está fazendo, na verdade, é destruindo lares, separando amizades e contaminando o ambiente espiritual da sua vida. Quantos casamentos estão sendo abalados porque um amigo ou uma amiga se aproximou com sorrisos, mas começou a questionar o cônjuge, a fazer observações maldosas, a instigar desconfianças, a semear desonra? Quantas amizades de anos foram desfeitas porque um terceiro entrou, jogou palavras maliciosas e depois saiu como se não tivesse nada a ver com aquilo? Esse tipo de pessoa cria confusão, mas nunca assume o caos que provocou. A Bíblia nos dá um exemplo claro e triste desse tipo de pessoa. Absalão, o filho de Davi, um homem que sabia sorrir, que sabia abraçar, que se colocava entre o povo e o rei. Ele ficava à porta da cidade. E quando alguém vinha para buscar justiça do rei Absalão, dizia: se eu fosse o juiz dessa terra, eu faria justiça a você. Em 2 Samuel 15, verso 4. E Absalão dizia: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça. E assim, ele foi roubando o coração do povo, não com espadas, não com ameaças, mas com palavras doces falsas e perigosas. Ele se levantou contra seu próprio pai, o rei Davi, e causou uma rebelião que quase destruiu Israel. Tudo isso começou com sorrisos, com elogios, com empatia forjada. E hoje muitas pessoas estão acolhendo serpentes sorridentes, pessoas que se aproximam com uma máscara de amizade, mas carregam um espírito de divisão. Se esta palavra tocar seu coração, comente amém abaixo. Elas falam bem de você na sua frente, mas te destroem por trás. Elas se dizem preocupadas, mas o que querem é controle, influência, domínio. Elas não suportam ver a paz, porque se alimentam do conflito. E você precisa abrir os olhos. Você precisa discernir quem são essas pessoas ao seu redor, porque enquanto elas estiverem próximas, a sua paz será comprometida. Seu coração ficará agitado e sua casa se tornará um campo de batalha invisível. Essas amizades têm um padrão. Elas sempre têm algo ruim a dizer sobre os outros. Sempre. Elas vivem comparando, criticando, julgando. E aos poucos, você vai adotando o mesmo espírito. Você começa a ver maldade onde não tem, a desconfiar de quem nunca te fez mal, a pensar o pior de irmãos e irmãs que só querem te ver bem. Isso é contaminação espiritual. Isso é fermento maligno. É por isso que Jesus disse em Mateus 16, verso 6: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Se hoje você percebe que há alguém assim na sua vida, que sempre tem algo negativo a dizer, que sempre traz notícias ruins, que vive alimentando fofoca, desconfiança e julgamentos, essa pessoa não é sua amiga. Essa pessoa é um risco espiritual. E você precisa agir, precisa se afastar, precisa proteger seu lar, sua fé, seu coração. Não se trata de orgulho, trata-se de zelo de santidade, de guardar o que Deus confiou a você. A divisão não começa com uma guerra declarada. Ela começa com palavras disfarçadas, com comentários inocentes, com piadas que parecem leves, mas que carregam críticas escondidas. E, de repente, você já não confia mais nas pessoas certas, já está irritado,
com quem nunca te fez mal e já se afastou de quem Deus colocou na sua vida como bênção. Tudo por causa de um enganador simpático que plantou dúvida e colheu divisão. E muitos desses enganadores ainda se dizem espirituais, falam de Deus, usam versículos, participam de reuniões, mas vivem dividindo, espalhando críticas e criando panelinhas. Eles não suportam ver a comunhão, porque a comunhão os denuncia. Onde há luz verdadeira, a treva não permanece. E por isso, eles preferem lançar sombras nas amizades alheias do que confrontar os próprios pecados. São lobos disfarçados de cordeiros. São serpentes com pele de irmãos, mas hoje Deus está te despertando, está te dizendo: rompa com o espírito de divisão, identifique os enganadores e os afaste com firmeza. Você precisa resgatar a pureza das suas relações, restaurar a confiança, onde foi quebrada, pedir perdão, onde foi influenciado a ferir alguém injustamente. É hora de se libertar do ciclo tóxico que foi criado por essa amizade dissimulada. Porque enquanto você der ouvidos a ela, Deus não poderá te conduzir à paz que Ele preparou. Você precisa lembrar de algo. A paz é uma escolha protegida. Ela precisa ser defendida contra pessoas que vivem da discórdia. A unidade é preciosa aos olhos de Deus. Em Salmos 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas onde há divisão, há confusão, estagnação, perda de autoridade espiritual. E por trás da divisão, quase sempre existe uma voz simpática, mas cheia de veneno. Não se engane. O inimigo não precisa aparecer com chifres. Às vezes, ele aparece com elogios, com abraços, com frases como: eu só quero te ajudar. Não conta para ninguém. Só estou sendo sincero. Mas o fruto dessas palavras é sempre o mesmo: separação, dor, ruína emocional, conflitos e frieza espiritual. Se esse for o caso de alguém na sua vida, essa pessoa não vem de Deus. O Espírito Santo está falando com você agora, mostrando rostos, lembrando conversas, trazendo à memória situações em que você foi manipulado por palavras aparentemente inofensivas, mas que deixaram um rastro de destruição. É a hora de romper, de se calar diante do fofoqueiro, de confrontar o espírito de divisão, de se afastar do simpatizante da mentira. Porque quem ama de verdade não divide e edifica. Não semeia contenda, semeia paz. Não fala pelas costas, ora de joelhos. Você precisa escolher de que lado vai estar, se ao lado de quem semeia dúvida ou ao lado de quem promove reconciliação. O enganador simpático só tem poder enquanto você permitir. Mas quando você se levanta com discernimento, com oração, com verdade, a máscara cai e o ambiente se purifica. Que essa seja a sua decisão, hoje cortar os laços com a simpatia disfarçada de veneno e restaurar a santidade nas suas amizades. Porque Deus só permanece onde há verdade e a verdade liberta. Não saia antes do final, há uma revelação especial esperando por você. Amizade do ímpio encantador. Existem amizades que não vêm para dividir, nem para zombar da fé, mas que vêm para seduzir o coração, para distrair a alma, para fazer com que você se acostume a viver longe da cruz, mas sorrindo.
São as amizades que carregam um brilho aparente, uma alegria contagiante, um convite constante para os prazeres que o mundo oferece. São pessoas que nunca vão te atacar diretamente, mas também nunca vão te levar para mais perto de Deus. Elas te convidam para tudo, para festas, para conversas fúteis, para viagens sem propósito, para hábitos carnais, mas jamais para um culto, uma oração, um momento de jejum ou leitura da palavra. A Bíblia já nos alerta sobre esse tipo de influência. Em 1 Coríntios 15, verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E não é apenas sobre palavras faladas, é sobre convivência, sobre influência, sobre atmosfera. Há pessoas que parecem ser boas companhias porque não falam contra Deus, mas a presença delas afasta você da presença de Deus. Elas não tocam na Bíblia, mas fazem com que você a deixe de lado. Não te impedem de orar, mas ocupam tanto do seu tempo com distrações que você simplesmente deixa de orar. Essa é a sutileza do encantador ímpio. Ele não vem com um ataque, ele vem com um convite. Ele não te empurra para o pecado, ele te atrai com promessas de prazer. E quando você percebe a sua alma já está entorpecida, satisfeita com o superficial, distante da cruz, do quebrantamento, da sensibilidade espiritual. E quando a luta chega, você se vê fraco, vulnerável, sem força para resistir, porque o encantador já te esvaziou por dentro, com um sorriso no rosto e uma mão estendida para o mundo. Esta história de Sansão e Dalila é a imagem perfeita dessa amizade perigosa. Sansão foi separado por Deus, desde o ventre, um homem ungido, chamado para libertar Israel. Ele carregava uma força sobrenatural, mas também uma fraqueza moral. Ele se encantava facilmente, e foi esse encantamento que o levou a se envolver com Dalila. Ela não era uma inimiga declarada, era uma mulher bonita, sedutora, envolvente, mas por trás do sorriso havia um plano. Um plano para arrancar de Sansão aquilo que era mais precioso, sua unção, sua força, sua visão, sua liberdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Dalila o envolveu com palavras, com toques, com um falso amor. E enquanto Sansão se deitava em seus braços, ela preparava o caminho para a sua queda. Até que chegou o dia em que ele contou o seu segredo e perdeu tudo. Foi amarrado, teve os olhos arrancados e se tornou escravo dos inimigos que ele deveria vencer. Tudo por causa de um relacionamento encantador, mas venenoso. E essa é a advertência que aqui ecoa sobre nós hoje. Nem toda doçura vem de Deus, nem todo encantamento é bênção. O mundo está cheio de Dalilas disfarçadas, pessoas que se aproximam com carisma, com afeto, com alegria, mas que, na verdade, te conduzem para longe do propósito divino. Elas te distraem com elogios, te atraem com liberdade, sem limites, te fazem rir, enquanto suas raízes espirituais vão sendo cortadas. E se você não acordar a tempo, vai descobrir que aquilo que era encantamento virou prisão. A grande tragédia é que essas amizades não parecem erradas, elas parecem libertadoras. Elas te fazem sentir vivo, fazem você se esquecer dos problemas, aliviam suas pressões. Mas tudo isso é anestesia, é ilusão. Porque depois que o efeito passa, você percebe que perdeu a sensibilidade da alma, que está mais distante de Deus,
que perdeu a fome pela palavra, que já não sente mais prazer na presença do Senhor. É aí que o Espírito Santo começa a chorar dentro de você, porque ele sabe que você está se satisfazendo com migalhas enquanto poderia estar vivendo os manjares do céu. Ele sabe que você está negociando sua consagração por momentos de distração. Ele sabe que a amizade que hoje parece leve, amanhã vai te custar caro, muito caro. Talvez a sua paz, sua família, seu chamado, seu futuro. Não subestime o poder da influência encantadora. Ela não age pelo escândalo, ela age pelo costume. Você vai cedendo aqui, cedendo ali, aceitando uma brincadeira, rindo de uma imoralidade, achando graça num pecado disfarçado. E quando percebe, já está longe da cruz, já está mais frio, já está mais carnal. E o pior, sem perceber, porque o encantamento rouba a lucidez da alma. Hoje o Espírito Santo está perguntando: com quem você tem se encantado? Quem tem despertado em você a vontade de viver a vida do mundo e não a vida do Espírito? Quem tem te arrastado para uma rotina sem oração, sem propósito, sem santidade? Quem são aqueles que, quando chegam perto, você sente sua alma se distrair, sua vigilância baixar sua carne, se inflar? Esses não são amigos, são armadilhas. Convide um amigo para assistir e compartilhe esta mensagem de fé. É tempo de se libertar. É tempo de dizer não ao encantamento e sim à presença de voltar a sentir prazer em buscar Deus, de reencontrar o brilho que vem da glória e não do mundo. O Espírito de Deus quer restaurar a sua visão. Como fez com Sansão, nos seus últimos momentos, quer te dar uma nova chance, mas você precisa sair dos braços errados. Precisa romper com o ciclo do encantamento. Precisa escolher a cruz, mesmo que isso custe a popularidade, os convites, os aplausos. Porque só quem morre para o mundo vive para Deus. Só quem rompe com Dalila reencontra a força. Só quem diz basta ao encantamento pode voltar a ouvir a voz do Espírito. E talvez hoje seja o dia da sua decisão de bloquear contatos, de apagar conversas, de cancelar encontros, de dizer com lágrimas nos olhos: eu escolho a presença, eu escolho a cruz, eu escolho o Senhor. Essa escolha vai doer, vai gerar críticas, vai parecer exagerada para alguns, mas diante de Deus será vista como honra, temor, fidelidade. E quem honra a Deus com escolhas radicais colhe frutos eternos. Sansão terminou sua vida destruindo mais inimigos no final do que em toda a sua jornada, porque no fim ele escolheu clamar a Deus uma última vez. Não espere o fim para fazer isso. Clame agora, decida agora, afaste-se agora e volte a se encantar apenas com a presença gloriosa do Espírito Santo, porque só Ele pode satisfazer o vazio que o mundo tenta preencher com promessas vazias. Amizade do incrédulo, pessimista. Existem pessoas que não zombam da fé, não dividem abertamente, não te arrastam para o mundo, mas elas fazem algo tão perigoso quanto matam sua fé silenciosamente com palavras frias. São os amigos incrédulos, os pessimistas espirituais, aqueles que se vestem de realismo, mas carregam nas palavras o peso da incredulidade. Jesus nos deixou um alerta direto. Em Mateus 16, verso 6, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E o fermento deles era exatamente esse:
Pareciam religiosos, mas não criam de verdade. Conheciam a letra, mas não tinham fé viva. E esse tipo de fermento ainda hoje contamina muitos lares, muitas amizades, muitos relacionamentos. Você percebe que está lidando com um incrédulo espiritual, quando diante de uma luta, ele sempre tem uma palavra de desânimo. Quando você compartilha um sonho, ele questiona. Quando você conta uma promessa, ele ironiza. Quando você fala de oração, ele diz: para quê? Isso não funciona mais. São pessoas que vivem como se Deus fosse apenas uma ideia e não uma realidade presente, e semeiam isso em você. Aos poucos, suas palavras vão se infiltrando, gerando dúvidas, questionamentos, cinismo espiritual. Eles parecem cuidadosos, sensatos, equilibrados. Mas o que há por trás disso é um veneno de incredulidade que seca a alma, enfraquece o espírito e paralisa a fé. Porque a incredulidade não se instala de uma vez, ela é construída. Ela começa com uma opinião, depois com uma sugestão, depois com um olhar cético, até que você começa a orar menos, esperar menos e, no fim, crer menos. A Bíblia nos mostra uma cena marcante disso no livro de Números. Moisés envia 12 espias para espiar a terra prometida. 12 homens, todos líderes, todos capacitados. Mas quando voltaram 10 deles, trouxeram um relatório contaminado pela incredulidade. Eles viram os frutos, viram a bênção, mas só enxergaram os gigantes e disseram ao povo em Números 13, verso 31, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Foi o suficiente para paralisar toda uma geração. Eles desanimaram o coração do povo, mataram a fé de milhares com apenas algumas palavras derrotistas, mas no meio deles havia 2 homens, Josué e Calebe, homens de outro espírito. Eles creram. Eles disseram, em Números 13, verso 30, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Eles não negaram os gigantes, mas também não negaram o Deus que havia prometido a vitória. E essa é a diferença entre o incrédulo e o homem de fé. O incrédulo olha o cenário e diz que é impossível. O homem de fé olha o mesmo cenário e diz: com Deus é possível. Agora, imagine se Josué e Calebe tivessem se rendido à voz dos outros. Imagine se tivessem aceitado a narrativa da derrota do medo, da dúvida. Eles jamais teriam entrado na terra prometida. E muitos hoje estão fora das promessas de Deus porque deram ouvidos demais a vozes incrédulas. Pessoas que vivem dizendo que não adianta orar, que milagre é coisa do passado, que Deus não muda ninguém, que a situação é essa. E pronto, essas palavras não são conselhos, são armadilhas. Elas destroem a esperança, apagam o fogo, esfriam o ânimo e, o pior, vêm disfarçadas de sensatez. Vêm com aparência de sabedoria humana, mas não passam de fermento espiritual. Fermento que incha, mas não edifica. Fermento que parece prudência, mas é incredulidade pura. Você precisa discernir quem está ao seu redor, porque a fé cresce no ambiente certo e também murcha no ambiente errado. Jesus, quando chegou à casa de Jairo, onde diziam que a menina estava morta, ouviu a multidão rindo, zombando. E o que ele fez? Expulsou todos do ambiente, porque onde há incredulidade, o milagre
é impedido. Em Marcos 5, verso 40. E tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. Há momentos em que, se você quiser ver Deus agir, vai ter que tirar certas vozes da sua vida. Não são apenas as palavras que te mandam pecar que te fazem mal. São aquelas que te afastam da fé, que te fazem duvidar, que esfriam sua confiança em Deus. E muitas vezes vem de pessoas próximas, amigos de infância, familiares, colegas que você estima. Mas se essas vozes estão roubando sua fé, você precisa se posicionar, porque a incredulidade, se não for confrontada, vira um estilo de vida. E quem se acostuma a não crer, acaba se acomodando na miséria espiritual. Há muitos que hoje estão estagnados, não porque faltam promessas, mas porque falta fé para avançar. Eles deixaram que o pessimismo entrasse pela porta da amizade. Aceitaram diagnósticos sem oração. Aceitaram previsões sem jejum. Aceitaram conselhos sem unção. E agora vivem à sombra de uma espiritualidade morta, baseada no que vem, não no que Deus disse. Você precisa limpar seu ambiente espiritual, precisa se afastar de vozes frias, de palavras sem unção, de conselhos sem cruz. Você precisa cercar-se de pessoas que, como Josué e Caleb, dizem: Deus prometeu, então vamos crer. Está difícil, então vamos orar mais. Pessoas que te impulsionam para o alto, que te levantam no dia da fraqueza, que te fazem lembrar que Deus ainda faz milagres, ainda abre portas, ainda muda histórias. E se hoje você tem sido essa voz fria na vida de alguém, é hora de se arrepender, de reconhecer que a frieza não é sabedoria, que o ceticismo não é discernimento, que viver com os pés no chão é importante, mas viver com os olhos na promessa é essencial. O Espírito Santo está chamando você de volta à fé viva. Não aquela fé que ignora as lutas, mas a fé que as enfrenta, sabendo que o nosso Deus é maior do que elas. Lembre-se, o que você ouve molda, o que você crê, e o que você crê determina até onde você vai. Se as vozes ao seu redor estão te dizendo para parar, talvez seja a hora de mudar de direção, não do seu destino, mas das suas companhias. Caminhe com quem carrega fé nos lábios. Ouça quem tem vida no espírito. Aprenda com quem vive o evangelho com fervor. Porque os desanimadores sempre existirão. Mas cabe a você decidir: vai ouvir os 10 espias, ou vai seguir com Josué e Caleb até o cumprimento da promessa. O fermento da incredulidade é silencioso, mas é letal. Ele não faz barulho, mas impede milagres. E Deus está pronto para agir, pronto para restaurar, pronto para cumprir. Mas Ele está perguntando: em quem você tem crido mais? Em mim ou nas vozes ao seu redor? Essa resposta vai determinar os próximos passos da sua vida. Escolha crer. Escolha cercar-se de fé. Escolha seguir mesmo que poucos venham com você. Porque a promessa de Deus não precisa da maioria. Só precisa de um coração que decide confiar até o fim. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações e crescer espiritualmente conosco. Amizade do manipulador. Disfarçado
de conselheiro. Maldito o homem que confia no homem. Em Jeremias 17, verso 5. Assim, diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A confiança, quando colocada em pessoas erradas, pode se transformar em uma prisão emocional e espiritual. Há amizades que se disfarçam de cuidado, que assumem o papel de mentores, mas que aos poucos se tornam controladoras, invasivas, opressoras. São amigos que começam como conselheiros, mas se sentam no trono do seu coração, tentando ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Eles opinam em tudo, interpretam tudo por você, exigem obediência como se fossem a voz do céu. Mas o que fazem, na verdade, é manipular sua mente e sua vontade com falsas vestes de autoridade espiritual. Essas pessoas têm um vocabulário afiado. Falam de Deus, falam de profecias, falam de unção. Mas o fruto do relacionamento com elas é sempre o mesmo: medo, culpa, insegurança, paralisia. O Espírito Santo não gera esse tipo de escravidão. Ele convence, sim. Ele exorta, sim. Mas ele não prende, não coage, não domina ninguém com culpa e pressão. Quando alguém começa a controlar suas decisões em nome de revelações, orientações ou autoridade, isso não é orientação espiritual. Isso é manipulação disfarçada de conselhos. A palavra de Deus não poderia ser mais clara. Em Jeremias 17, verso 5. Assim, diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Confiar em homens mais do que em Deus é um desvio de rota espiritual. E o manipulador sabe disso. Ele se aproveita da sua fragilidade, da sua necessidade de direção, da sua carência por afirmação. Ele oferece conselhos, mas exige fidelidade. Ele te aconselha, mas cobra obediência. Ele diz que quer seu bem, mas se sente traído se você decide sem consultá-lo. Esse é o sinal de um falso guia. Ele quer o controle, não a sua liberdade. O rei Acabe teve muitos erros, mas um dos mais perigosos foi ouvir o conselho de Zedequias, um dos muitos falsos profetas em sua corte. Quando Acabe quis guerrear contra Ramote-Gileade, ele consultou seus profetas. Todos disseram o que ele queria ouvir: vai, o Senhor te dará a vitória. Zedequias chegou a fazer um teatro profético, criando chifres de ferro, como se fosse o sinal da conquista. Mas havia um verdadeiro profeta, entre eles Micaías. E Micaías falou a verdade mesmo, sabendo que seria odiado. Em 1 Reis 22, verso 17. Então ele disse: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse: o Senhor, estes não têm Senhor. Volte cada um em paz para sua casa. A verdade era outra. A guerra traria morte, mas Acabe rejeitou o verdadeiro e preferiu a voz doce da manipulação. Foi à guerra e morreu. Esse é o fim de quem se entrega a conselheiros que se colocam no lugar de Deus. A morte espiritual e emocional, às vezes até física. Porque quando um homem assume a posição de voz final na sua vida, a sua sensibilidade ao espírito se apaga. Você começa a depender das palavras de alguém para decidir, para crer, para agir. E quando essa pessoa erra, e ela vai errar porque é humana, você colhe frutos da confiança errada. Quantas pessoas hoje estão paralisadas por medo de desagradar seu mentor?
Quantos não tomam decisões porque não têm paz, mas a paz que dizem não ter é apenas a ausência da aprovação de alguém? Quantos estão em relacionamentos abusivos, em igrejas controladoras, em amizades sufocantes, porque acreditam que sair ou romper seria rebelião espiritual? Isso não é temor a Deus, é prisão emocional disfarçada de submissão espiritual. Deus não te chamou para viver guiado por homens, mas para ser conduzido pelo Espírito. E o Espírito não manipula, ele conduz em amor, ele fala com clareza, ele confirma com paz. Quando uma amizade começa a te impedir de orar, de pensar, de buscar a Deus por si mesmo, você está diante de uma falsa autoridade. Quando alguém se coloca entre você e Deus, exigindo que tudo passe por ele, antes de chegar ao Senhor, essa pessoa se tornou um ídolo na sua vida, mesmo que fale em nome de Deus. Idolatria é pecado mesmo quando o ídolo usa uma Bíblia nas mãos. Não aceite mais essa prisão. Deus não delegou o controle da sua vida espiritual a ninguém. Há pastores, sim. Há conselheiros, sim. Há irmãos que edificam, sim. Mas nenhum deles pode te exigir obediência cega, nem pode te forçar a seguir o que dizem. Você é livre para ouvir, ponderar, orar e seguir o que o Espírito confirmar ao seu coração. O manipulador espiritual também gosta de usar a culpa como ferramenta. Ele diz coisas como: se você não fizer isso, está em rebelião, ou Deus vai te pesar a mão. E com isso, ele te mantém aprisionado como um cordeiro, com medo de desagradar o pastor, mesmo quando o caminho é errado. Mas o verdadeiro pastor dá liberdade. O verdadeiro mentor aponta para Cristo, não para si mesmo. Ele ora com você, não decide por você. Ele se alegra quando você cresce, mesmo que cresça longe dele, porque ele entende que não é sobre ele, é sobre Deus. Se você sente que vive debaixo de controle, se tudo o que você faz precisa passar pela aprovação de alguém que diz ser seu conselheiro, se você se sente oprimido, pesado, com medo constante de errar, isso não é liberdade. E onde não há liberdade, o Espírito de Deus não pode agir plenamente. Amizade, por mais religiosa que pareça, por mais cheia de versículos que use, é uma armadilha espiritual. E você precisa romper, precisa se levantar com coragem, precisa colocar limites, precisa buscar o Senhor com os próprios joelhos, com os próprios olhos, com os próprios ouvidos. O Senhor está te chamando de volta à liberdade. Ele não te criou para viver nas mãos de ninguém. Ele te deu acesso direto ao trono da graça. O véu se rasgou para que você não precise de intermediários. Se alguém se coloca como indispensável entre você e Deus, essa pessoa não é enviada por Deus. É tempo de romper com vozes manipuladoras. É tempo de calar o ruído humano e ouvir novamente a doce voz do Espírito. Ele está te dizendo: filho, vem ouvir de mim. Vem se libertar. Vem caminhar de novo em liberdade. Não tema desagradar os homens quando for obedecer a Deus, porque os homens passam, mas a verdade permanece e a verdade liberta. Que você tenha coragem de cortar o laço com quem tenta te prender. Que você recupere a voz que foi silenciada. Que você volte a caminhar, de cabeça erguida, ouvindo o Espírito, não a pressão humana. Porque ninguém tem o direito de ocupar o lugar que é só do Senhor no seu coração. Amizade do acomodado espiritual. Existem amizades que não trazem escândalos visíveis, não espalham mentiras, nem te arrastam para os vícios.
Elas simplesmente te mantêm parado. São pessoas que, com sua postura passiva, sua fé superficial e sua falta de sede espiritual, acabam te arrastando para a estagnação. O perigo do acomodado espiritual não está no que ele faz contra você, mas no que ele deixa de fazer por Deus e te influencia a fazer o mesmo. Ele não avança e também impede que você avance. Esse tipo de amizade parece segura. Afinal, o acomodado não é escarnecedor, não é rebelde, não é imoral. Ele apenas vive em uma zona espiritual neutra, onde tudo é sempre igual. Oração rasa, leitura bíblica preguiçosa, culto sem entrega, vida cristã sem frutos. Ele nunca quer crescer, nunca quer se envolver mais, nunca quer dar um passo de fé. E pior, quando vê alguém ao seu lado, querendo subir mais alto, se sente ameaçado, incomodado, desconfortável. Ao invés de se inspirar e crescer junto, ele tenta te puxar de volta para o chão. Essas amizades não levantam bandeiras contra a santidade, mas são obstáculos silenciosos à consagração. Elas te distraem, te acomodam, te convencem de que tá bom do jeito que está, que não precisa exagerar, que não é necessário esse fogo todo. E com o tempo, você percebe que sua paixão pelo altar diminuiu, que você já não se levanta mais para orar de madrugada, que você já não tem intensidade, que você já não busca mais profundidade tudo, por estar cercado de quem vive satisfeito com o mínimo. O apóstolo Paulo nos dá um contraste claro, quando cita em Romanos 10, verso 15, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que anunciam as boas novas. Ou seja, a beleza está naqueles que se movem, que caminham, que vão além, que não se conformam em apenas ouvir, mas que decidem viver e anunciar. Mas o acomodado não tem esses pés formosos. Ele está preso ao chão da religiosidade rotineira. E seu maior problema é não admitir isso. Ele chama seu comodismo de equilíbrio, sua estagnação de maturidade, sua apatia de sabedoria. Mas por trás disso está uma fé morna, uma vida sem frutos e uma resistência ao avivamento. Lembre-se dos amigos de Jó. Quando ele mais precisava de consolo, de intercessão, de presença sincera, eles o cercaram com julgamentos e frieza. Nenhum deles se levantou para orar. Nenhum deles clamou por ele. Nenhum jejuou ou se colocou na brecha. Eles só sabiam argumentar, racionalizar, criticar. A fé deles era teórica limitada mecânica. E no momento em que o inferno se levantou contra a vida de Jó, esses homens não foram escudo, foram acusadores. Eles eram o retrato do comodismo espiritual, cheios de explicações, mas vazios de intercessão. O problema de caminhar com acomodados é que quando a batalha chega, você está fraco, porque eles não te estimularam a se preparar. Eles não te empurraram para mais profundidade. Eles não te confrontaram em amor. Eles te fizeram crer que tudo sempre estaria sob controle, que não havia urgência, que a oração poderia esperar, que o jejum era excesso, que o fogo do Espírito era fanatismo. E assim, a sua lâmpada vai se apagando sem nem perceber. O maior desafio do cristão não é apenas vencer o pecado, mas não se conformar com uma vida espiritual medíocre. E o Espírito Santo está levantando homens e mulheres que vão romper com essa cultura
da superficialidade. Gente que prefere perder amizades a perder a unção. Gente que prefere subir sozinho do que permanecer no conforto do grupo que parou de buscar. Gente que ouve o chamado para mais intimidade com Deus, mesmo que isso cause desconforto em quem ficou para trás. O Espírito te chama hoje para examinar quem está ao seu lado. São pessoas que te desafiam a crescer ou que te confortam a estagnar. São pessoas que vibram com sua entrega ou que zombam do seu fervor. São parceiros de oração ou só companheiros de distração, porque o ambiente onde você se alimenta determina a força que você carrega. E se você está convivendo com quem parou no tempo espiritual, cedo ou tarde, você também vai parar. Deus não te chamou para viver num evangelho morno. Jesus foi claro. Em Apocalipse 3, versos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso não é simbólico, isso é literal. A acomodação espiritual nauseia o céu. E quem anda com acomodados corre o risco de ser vomitado junto. Há muitas vidas que estão perdendo promessas, não por desobediência escandalosa, mas por acomodação confortável. Você precisa romper, precisa se separar, precisa voar mais alto, mesmo que isso te afaste de algumas companhias queridas, porque o Senhor está te chamando para algo novo. Mas você não poderá carregar junto quem está preso no ontem. Isso dói, mas é necessário. Muitos foram chamados, mas poucos serão escolhidos. Não por falta de capacidade, mas por falta de disposição. E o comodismo é a sentença silenciosa de quem se recusa a ser escolhido. Você não foi salvo para viver estagnado. Não foi cheio do Espírito para viver no raso. Não foi liberto para andar em círculos. Você foi chamado para avançar, para correr, para impactar, para anunciar. E para isso, precisa andar com quem tem fome, com quem tem sede, com quem está em movimento. Amizades que te impulsionam, que oram por você, que jejuam com você, que te confrontam com amor, que te empurram para a cruz quando você quer parar no conforto. Seus pés foram feitos para caminhar com os mensageiros da esperança, não para estacionar com os satisfeitos da superfície, e, se for necessário, andar sozinho por um tempo, que assim seja, porque melhor andar só com Deus do que cercado de quem te impede de crescer nele. Que você tenha coragem de cortar laços com o comodismo disfarçado de amizade. Que você encontre novos irmãos que compartilhem o mesmo fogo. Que você avance mesmo com lágrimas, que você cresça mesmo sob críticas, porque só cresce quem decide sair do lugar. E hoje o Espírito está dizendo: não aceite menos do que o céu tem para você. Avance. O raso nunca será o seu destino. Amizade do religioso sem arrependimento. Há pessoas que falam o nome de Deus com naturalidade, que frequentam cultos, que carregam uma Bíblia debaixo do braço, mas cuja vida é uma mentira espiritual constante. Elas possuem todos os elementos exteriores da fé, mas nenhuma transformação verdadeira. São os religiosos sem arrependimento. São aqueles que sabem como parecer santos, mas vivem no pecado disfarçado, endurecidos frios, contaminando tudo à sua volta com uma espiritualidade morta, hipócrita e sem frutos. O apóstolo Paulo
não suavizou suas palavras quando escreveu em 2 Timóteo 3, verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Não é uma sugestão, é uma ordem espiritual. Afaste-se. Porque o religioso que vive sem arrependimento não é apenas um desviado, é um agente de esfriamento, um propagador da falsa graça, um escândalo silencioso para sua casa, seus filhos, sua fé. São pessoas que já não choram mais por seus pecados, mas justificam tudo com frases como: ninguém é perfeito, Deus conhece meu coração, ou o importante é o amor. Falam de perdão, mas não se arrependem. Falam de Jesus, mas vivem como se ele não fosse Senhor. Você não verá esses religiosos gritando contra Deus. Você verá algo muito pior. Eles falam dele com naturalidade enquanto vivem em adultério, mentira, arrogância, orgulho, ganância, sensualidade e fofoca. São homens e mulheres que decoraram o linguajar do céu, mas continuam andando pelas trilhas do inferno. E quando são confrontados, se ofendem. Quando são exortados, se afastam. Quando a verdade chega, a ignoram, não querem mudança, querem continuar exatamente como estão, mas com a aparência de que são servos de Deus. O problema é que muitos têm dado espaço para esse tipo de pessoa dentro de suas casas. Convidam para almoçar, para aconselhar, para orar. Mas o que estão fazendo na prática é abrindo a porta para o espírito da religiosidade fingida entrar e roubar a atmosfera da presença de Deus. Não se engane. Se a pessoa vive sem arrependimento, mas continua com discurso religioso, ela é mais perigosa do que o incrédulo assumido. Porque ela confunde ela, contamina ela, transmite uma fé deformada que parece verdadeira, mas é morta. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Eles não eram incrédulos. Eles faziam parte da igreja. Eles ofertaram. Eles estavam no meio dos discípulos, mas decidiram mentir ao Espírito Santo. Guardaram parte do dinheiro, mas quiseram parecer mais espirituais do que eram. Queriam o crédito da entrega sem viver a entrega de fato. E o resultado foi imediato: morte. Porque não se brinca com a presença de Deus, não se manipula o sagrado. E o erro deles foi justamente esse: tratar a obra de Deus com aparência de santidade, mas sem verdade no coração. Hoje o mesmo Espírito continua agindo. Pessoas que querem status espiritual, mas não querem quebrantamento. Querem ser vistas como mulheres e homens de Deus, mas não querem viver a renúncia do Evangelho. E o pior é que muitos crentes sinceros estão sofrendo porque abriram suas portas, seus ouvidos, suas alianças para esses religiosos sem arrependimento. Eles entram com palavras mansas, com versículos decorados, com uma oração ensaiada e aos poucos vão esfriando sua casa, desanimando sua fé, relativizando seus valores. A presença deles traz frieza espiritual. Você começa a perceber que depois da visita, a atmosfera do lar está diferente. O ânimo da oração diminui a fome. Pela palavra, se apaga apaga a paz, parece desaparecer. E você não entende por quê, mas o motivo está ali. Você deu acesso à falsidade religiosa. E onde não há verdade, o Espírito Santo não permanece. Ele é santo, ele é fogo, ele é vida. E ele não compartilha
espaço com a hipocrisia. E se você, ao ouvir isso, reconhece que tem tolerado esse tipo de influência, é hora de cortar. Não com raiva, não com escândalo, mas com temor, com discernimento, com autoridade espiritual. A Bíblia diz: destes, afasta-te. Não tente salvar o que só Deus pode transformar. Não confunda compaixão com tolerância ao pecado. Ame, ore, mas não caminhe junto. Não compartilhe da mesa dos conselhos, das alianças espirituais com quem já não vive sob o quebrantamento do espírito. Religiosidade sem arrependimento é mais letal do que o mundanismo assumido, porque ela vem mascarada. E muitos, ao serem expostos a isso constantemente, acabam se acostumando. Começam a achar normal viver sem fervor. Começam a aceitar orações sem lágrimas, cultos sem unção, vidas sem fruto. Mas essa normalidade é perigosa, porque mata em silêncio. E quando você percebe, está frio, distante, vazio, tudo por causa de uma amizade que parecia de Deus, mas não era. Deus está levantando hoje um povo que vai discernir isso com clareza. Gente que vai olhar além das palavras bonitas. Gente que não se impressiona com aparência de piedade, mas que reconhece o verdadeiro fruto do Espírito: humildade, pureza, verdade, renúncia, amor, fé viva. Gente que, como Pedro, não vai tolerar a mentira dentro da casa de Deus. Gente que vai se posicionar e dizer: aqui só permanece quem anda em arrependimento. E assim, chegamos ao final desta palavra, mas não é verdadeiramente um fim. É um limiar. É uma intersecção divina, onde o caminho que você tem percorrido encontra o caminho para o qual Deus tem te chamado. Nós viajamos juntos através das sombras e desmascaramos as ameaças que se disfarçam de amizade. Nós encaramos o rosto do tolo espiritual, cujo riso leva à ruína. Nós sentimos o encanto arrepiante do enganador simpático, a serpente que sorri, enquanto semeia sementes de divisão. Fomos alertados sobre o sedutor cativante Dalila, que embala nossas convicções para dormir com o canto da sereia do prazer mundano. Ouvimos os sussurros frios e matadores da fé do incrédulo pessimista, a voz que ergue gigantes em nossas mentes onde Deus prometeu a vitória. Sentimos o aperto sufocante do controlador manipulador, o falso guia que constrói uma prisão e a chama de santuário. Vimos o beco sem saída do acomodado espiritualmente o amigo, que nos ancora à praia quando Deus nos chama para as profundezas. E, finalmente, recuamos do mais insidioso de todos, o hipócrita religioso que conhece a linguagem do céu, mas vive pelas leis do inferno. Diante desta revelação dura e aterrorizante, qual é a nossa resposta? Nós simplesmente balançamos a cabeça em concordância e voltamos para nossas vidas, permitindo que estas correntes permaneçam? Não. Na presença de Deus, o conhecimento exige uma resposta e a convicção clama por ação. E assim, agora mesmo, neste momento sagrado, voltemos nossos corações para o único que tem o poder de libertar, purificar e restaurar. Que isto não seja uma performance, mas um clamor desesperado das profundezas de nossas almas. Oremos. Ó soberano, Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que é um fogo consumidor, nós vimos diante do teu trono da graça, humilhados e expostos. Confessamos
que fomos ingênuos. Fomos descuidados com os portões de nossos corações, de nossos lares e de nossas mentes. Entretivemos inimigos à nossa mesa e os chamamos de amigos. Ouvimos conselhos que não vieram de ti e nos perguntamos por que nossas vidas estão cheias de confusão. Mas hoje a tua palavra veio como o bisturi de um cirurgião afiada e precisa para expor a doença que toleramos. E assim, nosso primeiro clamor é por discernimento. Pai, pedimos que unjas nossos olhos com o colírio do Espírito Santo. Dá-nos a capacidade de ver além do sorriso encantador, de perceber o Espírito por trás das palavras, de reconhecer o veneno sutil em uma sugestão aparentemente inocente. Que nunca mais confundamos manipulação com mentoria ou lisonja com comunhão. Arranca o véu de nossos olhos, Senhor, para que possamos ver as pessoas não como elas se apresentam, mas como elas realmente são no reino espiritual. Que as máscaras delas caiam em tua santa luz. E então, Pai, tendo visto, clamamos por uma coragem que não possuímos por nós mesmos. Dá-nos uma audácia santa, uma espinha dorsal de aço santificado. Confessamos nosso medo, o medo de ficar sozinho, o medo do confronto, o medo de ser mal compreendido ou rotulado como extremista. Esse medo nos manteve em silêncio quando deveríamos ter falado. Manteve-nos sentados quando deveríamos ter ido embora. Manteve-nos presos em lealdades tóxicas que estão estrangulando nosso destino. Mas hoje nós renunciamos a esse medo. Em nome de Jesus, pedimos a coragem de Elias para ficar sozinho contra os profetas de Baal, a coragem de Micaías para falar a verdade mesmo quando ela é odiada, a coragem de Pedro para ordenar que o espírito da falsidade se cale. Enche-nos com um amor por ti tão feroz que eclipse nosso temor do homem. Dá-nos a força para traçar a linha, para construir o limite, para trancar a porta e para cortar o cordão, não importa o custo para nossa reputação ou nosso conforto. Finalmente, Senhor, tendo visto com discernimento e agido com coragem, pedimos que tu nos consagres. Purifica-nos da contaminação que permitimos. Lava-nos com a água da tua palavra. Limpa a atmosfera de nossos lares, que se tornou pesada com dúvida e contenda. Reacende o fogo no altar de nossos corações, um fogo que foi abafado pela complacência e pelo mundanismo. Nós nem apenas queremos estar livres desses laços tóxicos. Queremos ser feitos santos para ti. Separa-nos para a tua glória. Faze de nós um povo que anda na verdade, que valoriza a tua presença acima de tudo, que é zeloso pela pureza da tua casa e pela santidade de nossos próprios corações. Nós nos apresentamos a ti como sacrifícios vivos, prontos para sermos separados de tudo e de todos que nos separam de ti. E agora, com essa oração ecoando nos átrios do céu, a escolha está posta diante de você. O Espírito de Deus fez a sua parte. Ele avisou, ele revelou, ele convenceu. O resto é com você. Este é o momento da decisão. Você não pode sair deste lugar inalterado. Você ou endurecerá o seu coração e escolherá o conforto familiar de seus meio-termos, ou quebrará o seu coração em rendição e escolherá o caminho radical da consagração. Não há meio-termo. Não há área cinzenta ao pé da cruz.
Você escolherá a aprovação passageira dos homens ou o louvor eterno de Deus? Você escolherá continuar andando com os tolos no caminho largo, que leva à destruição, ou ousará andar no caminho estreito da santidade, mesmo que isso signifique andar sozinho por uma estação? Este é o seu chamado final à ação. Você precisa escolher neste dia a quem servirá. Será o Deus do seu conforto, de seus círculos sociais e do seu ego frágil? Ou será o único e verdadeiro Deus vivo que exige todo o seu coração, sua completa lealdade e sua obediência irrestrita? Escolha a verdade em vez da mentira. Escolha a comunhão em vez da contaminação. Escolha a presença de Deus em vez da presença de qualquer um que te afaste dele. E aqui está a gloriosa promessa que aguarda todos que fazem a escolha certa. Não acredite por um segundo que a obediência a Deus é uma vida de perdas. Essa é a maior mentira do inimigo. Quando você escolhe honrar a Deus, ele, por sua vez, escolhe te honrar. Quando você tem a coragem de cortar os laços com os ímpios, Deus promete te enxertar em conexões divinas. Ele te enviará aliados da fé, irmãos e irmãs que carregam o mesmo fogo, amigos que te afiarão, orarão por você e correrão ao seu lado em direção à cidade celestial. Ele promete uma troca divina. Pela paz que foi roubada, ele te concederá a paz que excede todo o entendimento. Pela alegria que foi contaminada, ele te dará a plenitude de alegria encontrada apenas em sua presença. O próprio Espírito Santo varrerá a sua casa, limpando-a de todo espírito remanescente de divisão, dúvida e desespero. E ele estabelecerá seu próprio reino de verdade, amor e luz. Quando você abre mão do que está te matando, Deus te dará o que te fará viver de verdade. Os planos que o inimigo procurou atrasar serão acelerados. O chamado que foi abafado pelo ruído do mundo se tornará claro e poderoso. Deus tomará o terreno que você entregou a ele e o tornará santo, frutífero e um testamento do seu poder restaurador. Ele provará a você que é mais fiel que qualquer amigo, mais consolador que qualquer conselheiro e mais digno que qualquer prazer terreno. Seu ato de obediência se torna um altar, e nesse altar, Deus fará chover o fogo de sua bênção e sua presença. Ele pegará o seu doloroso adeus ao mundo e o transformará em um glorioso olá, para uma caminhada mais profunda, mais íntima e mais poderosa com ele do que você jamais conheceu. Então, se você está pronto para fazer essa escolha, se o seu coração clama, sim, Senhor, então eu quero que você cele esta decisão agora mesmo. Não deixe este momento passar. Aí mesmo onde você está, eu quero que você ore isso do fundo do seu coração, como uma declaração da sua liberdade. Ore comigo. Senhor Jesus, eu te escolho. Eu escolho a verdade. Eu escolho a santidade. Eu renuncio a toda amizade ímpia e a todo laço contaminador. Eu fecho a porta para todo espírito de engano, divisão e dúvida. Limpa meu coração, limpa minha casa e enche-me com o teu Espírito Santo. Eu sou teu completamente. Amém. E como uma declaração pública da decisão que você acabou de tomar, uma linha traçada na areia
que o inimigo pode ver, eu quero que você digite "Eu o escolho" nos comentários abaixo. Que todo o céu e o inferno saibam de que lado você está. Sua nova vida, sua vida verdadeira, começa agora.